Nós vimos até agora que o sangue é um tecido conjuntivo especializado, no entanto, tem uma natureza mais líquida. O sangue ele vai ser constituído por plasma e por elementos figurados. Por elementos figurados, nós entendemos como células, elementos presentes e dispersos pelo plasma, na sua porção líquida, circulante por todo o nosso organismo. Nós vimos que as hemácias, elas são as grandes responsáveis pelo transporte de oxigênio e também pelo recolhimento do CO2, que é o produto do metabolismo celular nos tecidos. Além disso, as hemácias elas têm uma sobrevida curta. Elas duram no máximo 120 dias, porque são células anucleadas. As hemácias elas contêm ferro em seu interior, alojada em um amparato proteico chamado de hemoglobina. A hemoglobina, junto com o ferro alojado em seu interior, é o grande responsável pelo transporte do oxigênio do sangue para os tecidos. Além disso, a presença do ferro é o que garante com que a hemácia tenha essa tonalidade mais avermelhada. Nós vimos também que um outro elemento do sangue são as plaquetas. As plaquetas são fragmentos de citoplasma de megacariócitos, células alojadas lá na medula óssea, que perdem porções citoplasmáticas. Esses pedacinhos de citoplasma eles são ativados na corrente sanguínea e passam a participar do processo de coagulação sanguínea. Por exemplo, se você sofrer um corte, o processo de tamponamento, de formação de coágulo, se dá, claro, por entre a junção de células, hemácias que se acumulam naquela região, principalmente pela ativação plaquetária junto com os fatores de coagulação que existem no plasma. Além disso, o sangue apresenta um conjunto de outras células que são responsáveis pela defesa imunológica. Essas células são chamadas ou de glóbulos brancos, por não ter uma coloração específica propriamente como as hemácias, ou leucócitos. Os leucócitos são as células de defesa do nosso corpo e estão presentes no sangue, circulando por meio da corrente sanguínea. Dentre as células de defesa, nós vamos encontrar, por exemplo, os neutrófilos. Como características histológicas, características morfológicas dessa célula, nós dizemos que o neutrófilo ele apresenta um núcleo segmentado. O que é isso? Ao invés de ser um núcleo normal, redondo ou meio alongado, como nós estamos acostumados a ver, o neutrófilo ele apresenta o núcleo na forma de lóbulos. Um neutrófilo comumente vai apresentar de 3 a 4 lóbulos no máximo. A alteração no número de lóbulos de neutrófilo merece atenção porque pode ser indicativo de algum tipo de doença, como, por exemplo, uma anemia megaloblástica. Além disso, o neutrófilo ele apresenta uma granulação fina, meio arenosa, pelo seu citoplasma. É uma granulação específica que está diretamente ligada à função desse neutrófilo. Fosfatase alcalina, por exemplo. Esse neutrófilo ele tem como função primordial a realização da fagocitose. Então, partículas estranhas, de natureza sólida, que entram nos tecidos ou mesmo circulam pelo sangue, são facilmente identificados por neutrófilos e fagocitados por essa célula. A fagocitose tem como objetivo principal a destruição dessas partículas estranhas que estão circulando no nosso corpo. Um outro tipo de célula encontrada no sangue, um outro leucócito, os eosinófilos. Os eosinófilos são semelhantes aos neutrófilos, em certa parte. No entanto, o eosinófilo, embora também possua um núcleo segmentado, ele comumente vai apresentar apenas 2 lóbulos. A granulação do eosinófilo é bem mais grosseira do ponto de vista quando comparado com um neutrófilo, por exemplo. A granulação do eosinófilo, também relacionado com a sua função, vai fazer com que ele tenha, quando corado em uma lâmina de sangue, uma tonalidade um pouco mais alaranjada ou um vermelho bem mais intenso se comparado a um neutrófilo. Os eosinófilos eles são responsáveis, por exemplo, por combater, por meio dessa sua granulação, parasitas. Uma pessoa que aumenta ou possui no exame um aumento na quantidade de eosinófilos, podemos suspeitar de 2 principais coisas. Ou uma parasitose, já que o eosinófilo atua frente a parasitas,
ou a uma reação alérgica. A granulação do eosinófilo é grande responsável pelo desligamento do anticorpo complexado ao seu antígeno. Comumente, durante os processos inflamatórios infecciosos, principalmente, a produção excessiva de anticorpos leva a uma complexação de antígeno e anticorpo. Essa complexação ela precisa ser desfeita. Os eosinófilos são, em parte, grandes responsáveis por isso. Uma outra célula encontrada no sangue, o basófilo. Essa célula ela é rara, ela é encontrada em pequena quantidade. Normalmente, uma contagem de um hemograma, o basófilo ele corresponde a menos de 1% do total de leucócitos do sangue. Então, não é muito fácil de encontrar essa célula em uma lâmina de sangue, por exemplo, que nós chamamos de esfregaço sanguíneo. O basófilo, ao contrário do neutrófilo, que tem uma tonalidade mais avermelhadinha, meio rosada, e ao eosinófilo, que tem uma tonalidade de vermelho mais intenso, até alaranjado, o basófilo, como o próprio nome já diz, tem uma natureza basofílica. A granulação do basófilo é tão intensa que normalmente esconde o núcleo que está por dentro do seu citoplasma. Essa granulação, normalmente ela tem uma tonalidade bem forte, enegrecida, em tom de azul muito escuro, de roxo muito escuro ou até mesmo preto. O núcleo do basófilo, ele é convoluto e ocupa praticamente todo o seu citoplasma. O basófilo existe em pequena quantidade no sangue. No entanto, a sua função ela é extremamente dramática. Por exemplo, o basófilo é um dos grandes responsáveis por uma situação chamada de choque anafilático. Uma vez que você entra, por exemplo, em contato com um alérgeno de natureza alimentar, ele vai desencadear uma reação alérgica generalizada no seu organismo. É muito comum que isso aconteça, por exemplo, com frutos do mar. Uma vez ativados, esses basófilos passam por um processo de degranulação. O que é isso? A liberação dos grânulos do seu citoplasma. Os grânulos do basófilo são principalmente de heparina, histamina e leucotrieno. A histamina é um intenso vasodilatador. Por isso, as pessoas que são alérgicas, por exemplo, a fruto do mar, podem desenvolver uma situação chamada de choque anafilático, uma reação generalizada com queda de pressão e queda de consciência, consequentemente, que pode levar à morte, se não acontecer uma intervenção a tempo. Outra célula que pertence ao conjunto de glóbulos brancos, os linfócitos. Nós temos essencialmente dois tipos de linfócitos. Os que nós chamamos de linfócitos T, estes têm natureza citotóxica. O que é isso? Normalmente eles atacam a célula. Por exemplo, se existe uma célula que está contaminada, que foi invadida por algum micro-organismo e é reconhecida por um linfócito citotóxico, este linfócito injeta substâncias tóxicas nessa célula infectada e a célula é destruída, junto com esse micro-organismo. Embora o linfócito T tenha uma natureza citotóxica, o linfócito B, que é o seu outro tipo, apresenta uma responsabilidade no sistema imunológico chamado de defesa humoral. Quando nós falamos de defesa humoral, nós relacionamos isso diretamente à produção de anticorpos. Os linfócitos B, eles são responsáveis, então, em parte, por produzir os anticorpos. Esses linfócitos B, quando passarem por um processo de maturação, se transformarão em uma célula chamada de plasmócito. Essa sim, possui uma intensa atividade secretora de anticorpos, também conhecidos como imunoglobulinas. Os anticorpos, eles são grandes responsáveis por um processo chamado de memória imunológica. Uma vez que você foi infectado, contaminado por um micro-organismo, e esse micro-organismo foi combatido, na segunda vez que você entrar em contato com esse agente, naturalmente o seu corpo já inicia um processo de reação, mediada principalmente pela memória imunológica gerada pelos anticorpos, produzidos ainda na primeira infecção. E por último, uma outra célula que pertence ao grupo dos leucócitos é o monócito. O monócito, ele normalmente é uma célula grande e quando corado em um esfregaço sanguíneo, tem uma tonalidade mais acinzentada ou em um azul bem clarinho. O seu núcleo também é volumoso, no entanto, ele não é arredondado. Ele se apresenta na forma ou de um grão de feijão ou de aspecto de rim,
porque ele possui reentrâncias. O monócito, ele é responsável também pela fagocitose de partículas estranhas que circulam no sangue. Mais ainda, o monócito ele é responsável por migrar para o tecido conjuntivo e lá dar origem a uma célula conhecida como macrófago, uma célula fagocitária típica de tecido conjuntivo.